É dia do nosso quadro Isso é Sintoma de, com a nossa colunista doutora Vanúzia Miranda. E o assunto são os miomas uterinos. Muitas mulheres morrem de medo só de pensar nesse diagnóstico, né? E à primeira vista, parece algo ruim para o nosso organismo, para a fertilidade da mulher. Mas será que é mesmo? Será que ele é tão vilão como a gente imagina? Vamos descobrir a partir de agora no nosso quadro Isso é Sintoma de. Oi, doutora Vanúzia, boa tarde. Boa tarde. Passou ligeiro a semana passada, já chegou a terça de novo, graças a Deus. Quando a gente fala assim, olha, na minha ultrassom apareceu um mioma, aí a amiga já diz assim, meu Deus do céu, mulher, já levasse pra médica. Por que as mulheres têm tanto medo dos miomas? Eles são vilões? A palavra tumor, quando a gente fala, é um tumor benigno, a palavra tumor é assustador, muita gente liga logo a malignidade. Na verdade, mioma é um tumor benigno. Quando eu falo em benigno, eu digo que ele tem um crescimento lento, que ele não vai atrapalhar a estrutura do órgão, o funcionamento do órgão. Mas as mulheres se preocupam principalmente pelas consequências de ter um mioma. Mioma pode ser único, pode ser múltiplo, e sendo múltiplo, ele pode distorcer a cavidade uterina, ele pode provocar uma sensação de peso com a frequência urinária maior e principalmente levar à queixa principal de mioma, que é irregularidades menstruais, sangramentos volumosos. Isso é o que mais impressiona a mulher, o que mais incomoda a mulher e o que muitas vezes leva a procedimentos cirúrgicos em decorrência miomatose uterina. A gente tem uma imagem que mostra os tipos, porque pelo que eu entendi, não é de um tipo só. Exatamente. Né? Então vamos aqui explicar, doutora Vanúzia. Tá bom? Ele muda de acordo com a posição em que ele se estabelece. Então, veja bem, eu aí tenho um mioma que sai para fora da cavidade, a gente chama isso de mioma subseroso, é o que está logo acima do corpo uterino. Esse tipo de mioma não incomoda, a mulher não vem se queixando de sangramento, de aumento da frequência urinária. Ele está para fora ali, Ele está para fora. O que é que ele causa mais numa mulher? Compressão de órgãos vizinhos à medida que ele vai crescendo e aumentando o seu tamanho. Sim. Você vê também uns que, ao contrário do primeiro, ele desce para dentro da cavidade uterina. Tô vendo ali. Esse daí, bem na imagem central, é a que a gente chama de mioma submucoso. O submucoso é o que causa mais incômodos, principalmente relacionados a sangramento. Entendi. E os miomas que estão abordando a estrutura muscular, a gente chama de intramural, porque ele é dentro da parede do útero. Eles é o que costumam causar mais problemas de cólica menstrual, aumento do volume uterino. Então, esse tipo de incômodo é mais comum nos intramurais. A localização deles também vai falar da facilidade de remoção. Por exemplo, o mioma subseroso, que é para fora da cavidade, ele é facilmente retirado e algumas vezes ele dá um trabalhinho, porque esse pedículo, esse pescocinho que você está vendo aí, ele pode torcer espontaneamente, levar a isquemia com um quadro de dor aguda. E essa mulher precisa se submeter a uma cirurgia de urgência. O submucoso, que é aquele ali que vai para a cavidade do útero, ele é facilmente removido através de exames como histeroscopia. Você consegue remover e consegue tirar da mulher aquela queixa principal que ele causa, que são os sangramentos mais volumosos, mais avantajados. E o mioma intramural, esse é o que dá mais trabalho realmente. A gente opta por retirar o mioma intramural quando ele é capaz de alterar a superfície da cavidade endometrial e isso pode repercutir com dificuldade de nidação do ovo, ou seja, o ovo fecundado não consegue se implantar na cavidade uterina por causa da irregularidade anatômica da cavidade e ele pode competir com o feto no desenvolvimento da gestação. E isso atrapalha esse desenvolvimento, ou seja, podendo levar a abortamentos. Nem todo mioma vai ser caso cirúrgico. Exatamente. Entendi. Agora, o que causa esses abençoados? Os abençoados aparecem muito entre a 4ª e a 5ª década de vida. O que causa? Genética, há uma predisposição, geralmente a paciente que tem mioma, ela traz o histórico de familiares com mioma também. E o fato de estímulos hormonais desordenados. Quando é que a gente tem mais estímulo hormonal desordenado? Na pré-menopausa, climatério. Então, por isso, a maior frequência deles
entre a 4ª e 5ª década de vida. Ó, a doutora Vanúzia está falando aí da questão da idade, falou também da questão da genética, mas muitas vezes, já que aproveita, vem aqui, muitas vezes essas duas coisas andam juntas e aí é mais propensão a desenvolver, né, doutora? Com certeza, fatalmente. É por isso que pessoas têm miomatose uterina, ou seja, vários miomas num só corpo uterino, entendeu? E outras não têm esse histórico. Em todo o decorrer da vida não desenvolve nenhuma dessas formações. Agora a gente pensa em fatores de risco para gravidez, pelo que eu estou entendendo aí, Isso. você falou, né? Alguns miomas chegam a vetar o orifício do colo uterino, então impede a subida do espermatozoide. Outros vetam o orifício das tubas uterinas, também impede a fecundação, e outros modificam a estrutura da cavidade endometrial. Essa é o que mais atrapalha a nidação, que é justamente o implante do ovo na cavidade, e também o desenvolvimento uterino. Se for um útero miomatoso, esse útero é rígido, porque essas estruturas são rígidas. E isso faz com que a complacência, a resiliência do útero em se adaptar ao desenvolvimento do feto não possa ocorrer a contento. Então, pode atrapalhar, sim. Fluxo menstrual intenso é uma das principais queixas de quem tem mioma, né, doutora? Exatamente. E cólicas intensas também. Porque, de repente, ele vai ser considerado pelo corpo uterino como um corpo estranho. E, sendo um corpo estranho, o útero faz força para tentar expelir. A contração se torna mais vigorosa e as cólicas também mais vigorosas. Como é que eles são diagnosticados? Principalmente por exame de imagem. Às vezes, quando você tem uma miomatose uterina, um número de miomas tão grande, a palpação do útero, você já sente que está aumentado o volume daquele órgão. Você sente o útero como se ela tivesse grávida de 3, 5 meses, entendeu? Nossa. A depender da estrutura desses miomas, do volume que eles adquiriram. Então, essa é uma das condições de se diagnosticar. Mas o principal diagnóstico se dá por exames de imagem mesmo. A gente pode ter esse diagnóstico pela ultrassonografia, a transvaginal. A gente pode ter esse diagnóstico por histeroscopia, principalmente os submucosos e alguns intramurais. E o exame clínico, o toque, com esse aumento de volume. E geralmente a mulher traz uma clínica correspondente, menstrua demais, sangue demais, ou sente que a bexiga já não sustenta mais a urina como antes, ela faz urina com a frequência maior, justamente pela compressão com que o útero aumentado de volume começa a fazer na parede da bexiga. Então, isso acelera a vontade de fazer xixi, diminui o prazo entre uma micção e outra. E aí começa, mas peraí, o que é que está acontecendo? Exatamente. Você vai conversar com a gineco para descartar se não é mioma. Exatamente. Como é que trata, doutora Vanúzia? Um caso é cirúrgico, né? Isso. Alguns casos. Alguns casos cirúrgicos. Aquelas pacientes que não sentem absolutamente nada, porque assim, um mioma é considerado grande quando acima de 5 centímetros. Antes disso, dificilmente ele leva a sintomas que façam você ter como primeira indicação um procedimento cirúrgico. Então, você pode só observar. A depender da clínica da paciente, se ela está muito espoliada, sangrando muito, você pode fazer uma embolia desse mioma, ou seja, promover um êmbolo que impeça aquele vasonutridor de continuar alimentando o crescimento daquele mioma. Você pode entrar com medicações que causem nela uma menopausa induzida por medicação, mas ela vai sentir todos os sintomas que uma menopausada sente. Então, é pesar custo-benefício, exatamente. E você pode optar por cirurgia. Fogacho, né? Isso, fogacho. Eu digo aqui que a gente tem aulas. Nossos colunistas são incríveis. Então, a gente tem aulas para a nossa alegria. E as aulas, elas ensinam. Então, você Com tem... certeza. Então, eu fico prestando atenção nos termos para a gente também aprender. Então, o calor é o fogacho. É o fogacho. E é a sensação mesmo de que vem um fogo. É assim que elas falam para nós. Um fogo, principalmente no rosto. Quem usa essa medicação para impedir o crescimento uterino, porque ele vai se alimentando com os hormônios que o ovário produz. Sim. Ele tende a aumentar com o tempo. Então, se você quer impedir esse crescimento, você pode impedir que os hormônios da hipófise ajam sobre as gônadas e façam a produção de estrógeno e progesterona. Isso é promover uma menopausa. Isso é promover toda a cascata de sintomas que uma menopausa pode produzir. Mas aí tem que avaliar. Tem que avaliar custo-benefício, porque eu acho que em pacientes muito jovens o dano é muito grande. Entendi. Entendeu? E em pacientes já menopausados, ela já não tem mais o estímulo hormonal, ou seja, o crescimento dele reduz muito, né? E a gente pode optar também pelo procedimento cirúrgico, que pode ser
uma laparotomia mesmo, você abrir o abdômen e tirar o mioma. E pode ser por esteroscopia, por cirurgias minimamente invasivas. Por vídeo. Que legal. Muito tranquilo. Doutora Vanúzia não vai embora. Daqui a pouquinho ela volta. É a hora de você mandar a sua dúvida para o nosso WhatsApp, 988933999. Nosso tema de hoje é mioma, mas ela sempre abre o leque aqui para outras situações e a gente tenta ao máximo ajudar vocês, tá? Então participa. Toma uma aguinha, um cafezinho que a gente volta já a conversar. Vamos passar no @TV Tambaú?